Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. e você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo. Deixa seu comentário e venha para a rinha. E por falar nisso, primeira pessoa ou terceira? Primeira pessoa. Primeiro quero começar falando sobre primeira pessoa. Bom, você já tem acompanhado um pouquinho aí a nossa discussão e sabe que cada um de nós toma um posicionamento, toma um lado, um partido para tratar de temas. E hoje nós vamos falar, eu particularmente, eu quero falar sobre a narrativa em primeira pessoa. Só que eu não vou abordar somente a narrativa. Eu quero colocar aqui de uma forma global, mas vou focar em alguns pontos, mas eu gosto muito. E aí eu não consigo não ser subjetivo, e me perdoem por isso, mas eu serei totalmente subjetivo. Eu tenho a preferência por narrativa, por histórias, por contos, por abordagens em primeira pessoa. Eu costumo dizer que eu sou poeta, mas eu não sou poeta. Eu gosto de escrever poesia. E eu quero iniciar aqui lendo uma. Quando nasci. Quando nasci, meu pai sorriu e disse: "Este vai carregar concreto." Mas em toda a minha vida, o único peso que carreguei foi o de enxergar além dos dedos. Não carreguei dinheiro, bebi apenas o mel das palavras, sentindo na essência do cotidiano o doce sabor do verso. Relembrando o passado, saudosa a lágrima corre. A cruz pesada não perde o peso. Nunca carreguei concreto, mas um coração de poeta que ergue outros mundos. Francisco Heraldo, grande poeta. Talvez você não conheça, mas vou deixar aí na descrição um link para que você possa encontrá-lo. Um abraço, Francisco. O teu trabalho assim é excelente. Aqui nesse texto, ou nessa poesia, ele citou uma palavra, sentindo na essência do cotidiano. E o cotidiano, ele é facilmente transmissível através do ponto de vista do narrador, do autor, do personagem, né? Então, narrador, do autor, do personagem, independente da ordem. Saindo da poesia, eu ainda poderia falar da poesia de Carlos Drummond, por exemplo, como O Lutador, que já foi citado num vídeo anterior. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. E aí eu paro por aí. Na narrativa, ou num texto em primeira pessoa, o leitor, ele consegue se enxergar. Mas vamos levar aqui em consideração que uma pessoa que não escreve poesia se depare com esse texto, O Lutador, de Carlos Drummond. Ele não vai se ver nessa poesia, mas eu, Rodrigo, eu posso me enxergar nessa poesia. E o leitor que não é escritor, ele também pode entender a sua própria vida como a luta diária, ou a luta diária que ele tem para conseguir o seu ganha-pão, para conseguir a sua vivência. Então não necessariamente ele precisa ser o poeta para dizer, olha, ele pode dizer, eu não luto com palavras,
mas ele pode substituir e abstrair de forma a interpretar o seu dia. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na ideia de que a narrativa em primeira pessoa coloca o próprio leitor ou o interlocutor diante da situação, enxergando com os próprios olhos, se colocando na situação e sentindo tudo aquilo que está à sua volta. E ele consegue, mesmo não tendo aquela vivência específica, ele consegue trazer para a sua vida as difíceis tarefas do dia a dia. Mário Prata, por exemplo, tem um texto, Avestruz, de Mário Prata, relata cotidianamente uma situação que alguém lhe pede um presente de aniversário. Um avestruz. Só que um avestruz tem um tamanho exorbitante. Imagine um avestruz dentro de um apartamento. Como que subiria o elevador? Mas ele nem fala da questão do elevador, mas a forma como ele aborda, a forma como ele trata a situação de forma humorística, nós conseguimos enxergar, né, a evolução e a situação do cotidiano, da vida, do social, do dia a dia. Então eu saí da poesia, eu fui para a crônica porque tem a questão cotidiana. E eu quero encerrar com Rui Castro, né? Rui Castro, ele escreveu um livro, né? Recentemente ele teve a publicação de uma coletânea de histórias, que é A Arte de Querer Bem. Muito, mas muito retrata uma essência da vida dele, mas não só da vida dele, mas assim de outras pessoas também. E eu consigo enxergar São Paulo na década de 60, eu consigo me transportar para um mundo que não é o meu, mas dos meus pais, né? Eu consigo ver a política, eu consigo ver a questão social, eu consigo ver todos os problemas envolvendo, né, o nosso povo aqui tão amado, nosso Brasil. Muito bem, muito bem. Você confia na primeira pessoa? Eu digo isso porque me lembro agora, por exemplo, do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você confia no Bentinho? É uma narrativa em primeira pessoa. O Bentinho é o dono da história, é o narrador, ele é advogado. Veja, hein? Ele é advogado, é homem e ele apresenta todos aqueles fatos que nós conhecemos a respeito da Capitu. E aí, você confia na primeira pessoa? Confia, por exemplo, no Bentinho? É uma difícil pergunta e ela é provocativa. Vamos pensar aqui da seguinte forma, Janderson. A primeira pessoa, você colocou duas coisas, a primeira pessoa e o Bentinho, né? A Dom Casmurro é uma história assim excelente, uma escrita fenomenal. E se eu confio, a questão não é se eu confio ou não. Não é porque eu gosto da narrativa em primeira pessoa, significa que eu me entregarei a todas as informações ali e não julgarei. Quando eu ouço alguém dizer algo, claro que no mundo de hoje, né, alguém chegar para você e falar assim, eu vi, você não vai desconfiar da pessoa, você não vai duvidar da pessoa, dependendo de quem for. E você colocou características aqui de Bentinho como advogado, né, um homem instruído, só que ainda põe em dúvida, porque o advogado sempre tenta provar o seu ponto de vista. E é isso que eu quero dizer. Toda narrativa em primeira pessoa, seja o autor, seja o narrador, ou seja o personagem, ele tenta provar o seu ponto de vista. Ele quer mostrar para o seu interlocutor que ele está certo, que o que ele está dizendo é uma verdade. E eu não preciso tomar todas as informações como verdade. Claro que a narrativa em primeira pessoa tem essa força de tornar, tem a capacidade de tornar convincente as informações em primeira pessoa. Fico pensando, se Capitu escrevesse o livro. Seria diferente.
Tá vendo? Seria diferente. É isso que eu quero dizer. Ele quer provar o seu ponto de vista. Então eu não posso julgar Capitu. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós interlocutores julgarmos aquelas informações que Bentinho coloca na sua narrativa. Muito bem. Eu acho que você está tentando aí manipular o nosso ouvinte. Me lembro também aqui do Forrest Gump, para dar um exemplo aí do cinema, embora o filme é pautado num livro. E aí eu me lembro, inclusive, das narrativas ali do Forrest, que conta uma série de feitos, né? Dá para acreditar nele? Forrest Gump, ele até hoje se tornou, vamos dizer, um meme, uma forma de dizer que quem conta uma história e ele é mentiroso, associa-se a Forrest Gump. Tá certo, é a sua opinião, é o seu ponto de vista, e eu vou respeitar, embora eu discorde. E eu discordo porque eu só acredito que a vida é feita a partir da terceira pessoa. Não existe o eu sem elas ou eles. Esse é o ponto. Você pode até rir, mas nós estamos falando sobre foco narrativo, e você vem com vãs filosofias. Mas não é uma vã filosofia. É porque nós vivemos numa sociedade. Eu só existo por conta do outro. E eu não posso negar isso. Eu não posso negar essa questão, digamos assim, né? Mas se você quer debater aí foco narrativo, eu ainda assim prefiro a terceira pessoa. E aí eu posso pautar aqui os meus argumentos em dois tipos de narradores, que eu gosto bastante. O narrador onisciente e o narrador observador. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo. É aquele narrador Deus, se é que dá pra gente falar assim. Ele conhece tudo da história, mas também dos personagens. Ele conhece o mais íntimo do pensamento dos personagens. E quando isso aí acontece, quando você tem um narrador onisciente, esse narrador aí ele faz uso do discurso indireto livre. E dessa maneira o enredo ele se torna plenamente conhecido. As entrelinhas elas vão sendo expostas, o futuro, as consequências. Tem um bom exemplo, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Veja só, um fragmento do texto. Realmente, para eles, era bem pequeno, mas afirmavam que era grande e marchavam meio confiados, meio inquietos. Olha que interessante, hein? O narrador sabe tudo, ele é onisciente. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu Sinhá Vitória. Fabiano estranhou e perguntou, e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas Sinhá Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela deveria ter razão, tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Veja a construção desse texto. Esse texto aqui, esse fragmento, na verdade, é do Vidas Secas, como eu já falei, e tem um narrador aqui em terceira pessoa. É um narrador onisciente. Além do narrador onisciente, existe também o narrador observador, que particularmente me agrada muito também. O narrador observador, ele conta a história do lado de fora. Ele não sabe tudo que vai acontecer, ele não conhece o íntimo dos personagens como o onisciente. Mas é muito interessante porque ele conhece todos os fatos da história. Ele não participa dela diretamente, né? Ele narra com certa isenção. É o famoso isentão, então.
Ele é o famoso isentão. Ele vai apresentar os fatos, os personagens, com bastante imparcialidade, né? Como eu disse, não tem conhecimento do íntimo dos personagens e nem das ações que vão sendo vivenciadas. Ele não enxerga o futuro, mas ele te envolve na história. E aí, para lembrar aqui de um texto, de um conto que tem esse narrador, observador, eu me lembrei, vou usar aqui o conto do Moacir Sciliar, Pausa. Aliás, eu recomendo muito a leitura desse conto, um dos melhores contos, e eu não estou sendo exagerado aqui, mas um dos melhores contos já produzidos nessas terras aqui tupiniquins. Às 7 horas, o despertador tocou. Samuel saltou da cama, correu para o banheiro, fez a barba e lavou-se. Vestiu-se rapidamente e sem ruído. E sem ruído estava na cozinha, preparando sanduíches, quando a mulher apareceu bocejando. Vai sair de novo, Samuel? Esse conto é maravilhoso. E a maneira como o autor ele utiliza o foco narrativo é o que me deixa mais impressionado. A habilidade do autor. Tem um determinado momento aqui, na história, no conto, que o Samuel ele sobe 4 lances de escada, ele chega até um hotel, sobe 4 lances de escada e se depara com 2 mulheres na porta de um quarto. As mulheres olham para ele e fazem um gracejo e o chamam para entrar e o convidam para entrar no quarto. Aí ele olha assustado e vai para um outro quarto, abre a porta e fecha. Aqui fica claro nesse momento que o narrador não sabe do desfecho da história. Ele não sabe, ele só está narrando os fatos que estão acontecendo no momento. Ele não é onisciente, ele não enxerga o futuro. E ele também não sabe o que está dentro do Samuel, ou do Isidoro, como também ele é chamado aqui nesse conto. Portanto, meu caro, as narrativas em terceira pessoa são maravilhosas. Eu acredito que a vida, insisto nessa ideia, você pode rir se quiser, eu acredito que a vida é feita a partir da terceira pessoa. É isso. O que eu posso dizer é que a vida não é feita só na terceira pessoa. A vida é feita em primeira pessoa e na construção das primeiras pessoas, seja no singular ou no plural, você faz a construção do seu dia, a construção da sua vida. E para você, eu ou ele? Primeira ou terceira pessoa? Não fuja da rinha. Até a próxima. Tchau.